Irmãos, irmãs, abram aí, por favor, as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler o texto que nós encontramos entre os versículos 19 até o versículo de número 22. Hebreus 10, 19 até o versículo de número 22. Quando todos estiverem abertos, a gente vai fazer a leitura desse trecho. É uma leitura devocional e já serve como leitura introdutória para o tema que a gente vai desenvolver na noite de hoje. Hebreus 10, 19 até o versículo de número 22. Em algumas versões, existe o subtítulo aí desse trecho que diz: privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. E de fato é essa a verdade que nós encontramos aqui. Hebreus capítulo 10, versículos 19 até o versículo de número 22. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra, Hebreus 10, 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Até aqui, até o versículo 22, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique nos nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos e irmãs, no último estudo que nós fizemos, ou seja, quarta-feira passada, a gente iniciou mais um tópico, mais um ponto dentro desse tema geral que nós estamos abordando. E qual é o tema geral que nós estamos abordando? A adoção, no sentido espiritual. A adoção que marca agora o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Então, hoje, uma vez que nós somos salvos, hoje, uma vez que nós experimentamos a bênção da salvação, nós somos, meus irmãos, nós somos, minhas irmãs, filhos e filhas de Deus por adoção. Filhos e filhas de Deus por adoção. Então, esse é o tema geral que nós estamos a considerar. Mas de maneira específica, na última quarta-feira e hoje, a gente vai continuar abordando um aspecto específico deste processo, ou desta condição que nós temos, de filhos e filhas de Deus. Ou seja, nós iremos considerar os privilégios, os benefícios em sermos filhos e filhas de Deus. Na verdade, a gente vai continuar considerando esse aspecto, porque na semana passada a gente já viu pelo menos dois privilégios, dois benefícios, duas bênçãos que nós experimentamos uma vez que nós somos filhos e filhas de Deus. E quais foram os dois privilégios? Quais foram as duas bênçãos que nós estudamos na semana passada? Quando nós passamos pelo processo de adoção espiritual, quando Deus nos adota como seus filhos, em primeiro lugar, nós fazemos parte da sua família. Isso é a consequência imediata e a bênção direta dessa nova relação que nós temos em relação a Deus, que nós temos em relação ao Senhor. Então, antes nós estávamos afastados, éramos inimigos de Deus através das nossas obras malignas. Contudo, através da salvação, Deus nos chama para si, nos chama para fazer parte da sua família, agora dentro dessa condição, agora dentro dessa qualidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhas do Senhor. Foi a primeira bênção, foi o primeiro benefício. Contudo, na semana passada, a gente não se restringiu apenas a esse aspecto. Nós vimos também, em segundo lugar,
uma segunda bênção, um segundo privilégio daqueles que são adotados espiritualmente falando por Deus. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, se nós pertencemos à sua família, agora, em segundo lugar, nós somos herdeiros de Deus e temos assim direito à herança eterna, à herança celestial que Deus ele tem reservada, que Deus ele tem guardada para cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs. Então, percebam que não é coisa de só menos. Perceba que não é pouca coisa. Se não bastasse o fato em si de nós sermos salvos, nós somos adotados. E em sendo adotados por Deus, pertencemos à sua família. Em sendo adotados por Deus, nós somos os seus herdeiros. E assim nós temos direito a essa herança celestial e eterna. E nessa noite de hoje, eu queria que nós seguíssemos neste tópico, considerando outras bênçãos, considerando outros privilégios, considerando outros direitos que nós temos pelo fato de Deus ter nos adotado graciosamente. Veja, a gente não merece essas bênçãos, esses privilégios, não, mas Deus, na sua graça, Deus no seu amor, Deus na sua bondade, Ele nos adota como filhos seus e além disso, ainda concede todas essas bênçãos, todos esses privilégios. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha, minhas irmãs. Então, em terceiro lugar, eu queria hoje mostrar, em terceiro lugar, somando com o estudo anterior, mas hoje em primeiro lugar, eu queria mostrar uma terceira bênção, um terceiro privilégio, um terceiro benefício nosso, que fomos adotados por Deus. Ou seja, todo filho, toda filha de Deus, em terceiro lugar, desfruta da presença do Espírito Santo na sua vida. Veja, em terceiro lugar, todo e qualquer filho, toda e qualquer filha de Deus desfruta da presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus em suas vidas. Abram aí, meus irmãos, abram aí. 3 textos, 2 deles no mesmo livro, fica mais fácil da gente encontrar. Abram aí, primeiramente, Romanos capítulo 8. A gente já fez várias observações nesse trecho e continuaremos a fazer, porque é um texto rico quando a gente fala sobre a adoção. E aí a gente vai destacando esses pontos na medida em que a gente vai aprofundando o nosso estudo. O primeiro texto é Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. E depois a gente vai para Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 4. Romanos 8, versículo 15. Depois a gente vai para Efésios. Efésios 1, 13 e Efésios 4, 30. Ok? Então vamos lá. Primeiro deles, Romanos 8, 15. Olhem só aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina quanto a essa terceira bênção, quanto a esse terceiro privilégio de sermos filhos de Deus, ou seja, desfrutar da presença do Espírito em nossas vidas. Paulo assim diz, versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Só para completar a ideia, versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que é que o apóstolo Paulo aqui nos ensina? O que é que o apóstolo Paulo aqui nos mostra? Que hoje nós temos esse privilégio, meus irmãos. Que privilégio? Nós recebemos o espírito de adoção, um espírito que gera comunhão entre nós e Deus, não qualquer comunhão, mas uma comunhão íntima. Tanto é que agora a gente se dirige a Deus como nosso Pai. Na verdade, a gente se dirige a Deus como nosso paizinho. Esse é o significado da palavra Abba que nós temos aí. É pai num sentido mais íntimo, é pai no sentido mais profundo. Então, veja, é o Espírito Santo que faz isso. Então, quando nós somos adotados, quando nós passamos pelo processo da adoção espiritual, isso acontece em toda aquela sequência da salvação,
logo, imediatamente, nós passamos a ser habitação desse Espírito, passamos a ter comunhão com esse Espírito. Na verdade, nós somos agora a sua casa, na verdade, nós somos agora a sua morada. Veja, somente aquelas pessoas que foram adotadas, elas desfrutam da presença do Espírito Santo. Na verdade, aqui você consegue ter até um classificador das pessoas que existem no mundo. Como é que você pode dividir a humanidade? Você pode dividir dentro desses dois grupos. Você pode dividir dentro dessas duas categorias. Existem aquelas pessoas que não são salvas, que não possuem a presença do Espírito na sua vida. Essa é a situação do incrédulo. Por outro lado, no caso do crente, ele tem esse benefício. Que benefício? A presença do Espírito Santo na sua vida. E isso é uma consequência direta. Isso é uma consequência imediata da nossa adoção espiritual. Somos filhos e agora nós somos morada de Deus. Somos filhos e agora desfrutamos da comunhão e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é um identificador nosso em relação à nossa salvação, em relação à nossa transformação espiritual. Então, veja que o apóstolo Paulo fala disto aqui em Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. E aí, se você for um pouco mais adiante, eu vou pedir que a gente faça esse exercício lá em Efésios, você vai encontrar também esse mesmo ensino, você vai encontrar também essa mesma verdade, ou seja, o fato de termos o Espírito Santo na nossa vida. Abram aí, meus irmãos, Efésios capítulo 1, versículos 13, Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 1, versículo 13 e também Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos nessa sequência. Em primeiro lugar, Efésios 1, 13. Veja o que Paulo aqui diz, em quem também vós, veja, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Observe que aqui no caso de Efésios, você encontra uma sequência. Qual é a sequência? Você ouve a palavra, não é qualquer palavra, é a palavra da salvação, é o evangelho, porque o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tudo bem? Então, depois que você ouve essa palavra da verdade, Deus opera na sua vida, gerando o que no seu coração? Fé, porque a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, e por isso Paulo fala, tendo nele também crido. Então você passa a crer, você passa a confiar neste evangelho, ou seja, você já é uma pessoa salva. Ato contínuo, o que é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele nos sela, como Paulo aqui diz, é o Santo Espírito da promessa. Nós até já falamos, dentro das meditações que nós fizemos na carta de Paulo aos Efésios, que o selo, dentro do contexto do Novo Testamento, tinha alguns significados ou algumas propriedades. Os selos das correspondências. Em primeiro lugar, dava ideia de propriedade. Então, quando você escrevia uma carta para alguém, você selava aquela correspondência, aquilo indicava o quê? Que era sua correspondência, era uma propriedade sua. Então, quando o Espírito Santo, ele vem à nossa vida, quando nós passamos a ser sua morada, ele nos sela, automaticamente nós somos identificados como o quê? Propriedade de Deus. E aí, se você for fazer a ligação com o que o apóstolo Pedro fala lá na sua primeira carta, nós somos propriedade exclusiva de Deus, pertencemos única e exclusivamente ao Senhor. Então, era uma das funções dos selos nos tempos bíblicos. Mas não só isso, quando se selava uma correspondência, se fazia com que ela se observava se ela seria ou não violada, ou seja, se ela seria ou não aberta. Por quê? O selo era rompido. Então, o Espírito Santo é para nós também isso. Ele é a certeza que nós não vamos perder a nossa salvação. Ele é a certeza que a nossa salvação não vai ser violada.
Uma vez que Deus nos deu, uma vez que Deus nos concedeu, a gente vai se apropriar dela na sua plenitude, quando nós nos depararmos com a eternidade. Então tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, faz parte da morada do Espírito Santo na nossa vida. E sabe por que isso acontece? E sabe por que isso ocorre? Porque nós fomos adotados. Se a adoção não tivesse ocorrido, se a adoção não tivesse dado na nossa vida, isso era impossível, como é impossível para uma pessoa que não é salva. Esse é um privilégio exclusivo nosso. Essa é uma bênção particular que nos caracteriza como povo de Deus. Então, a gente observa aqui que esse selo, a presença do Espírito, é também um terceiro privilégio, uma terceira bênção para nós que fomos adotados. Vá um pouco mais adiante. Abram aí, por favor, no capítulo 4, versículo 30. Capítulo 4, versículo 30 de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Olha só que coisa interessante. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dando uma exortação, no caso aos Efésios, para que eles vivessem no temor do Senhor. E dentro desta exortação, Paulo ele faz uma ligação com a realidade que nós desfrutamos, para reforçar a sua exortação. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz o seguinte, a palavra. Em primeiro lugar, a exortação. E não entristeçais o Espírito de Deus. Essa aqui foi a exortação. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, até porque ele habita em nós. E se nós vivermos deliberadamente no pecado, isso vai acontecer. Então, onde é que o apóstolo Paulo amarra essa exortação? Na sequência do versículo. Olha só, o restante do versículo 30. No qual fostes selados para o dia da redenção. Então, eis a razão, eis o motivo pelo qual eu não posso entristecer o Espírito Santo, porque ele me selou para o dia da redenção. De sorte que quando Cristo retornar para buscar a sua igreja, ele vai fazer justamente essa averiguação, ele vai fazer justamente essa verificação. Quem são os salvos? Quem são os remidos? Como é que ele vai identificar? Aquelas pessoas que são seladas com o Espírito Santo, aquelas pessoas que são morada do Espírito Santo. Então ele vai distinguindo um grupo de outro, pegando todos aqueles que são selados e os tomando para si, para que eles possam habitar com ele, com Cristo, por toda a eternidade no céu. Então esse vai ser o método, a forma mediante a qual Deus vai classificar aqueles que morarão com ele na eternidade. Ou seja, as pessoas que nesta vida, as pessoas que nessa existência, elas foram seladas com o Espírito Santo, elas são morada do Espírito Santo, elas foram adotadas como filhos e filhas de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a obra do Espírito Santo na nossa vida, ela é perfeita. A obra do Espírito Santo na nossa vida, ela é completa. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos regenera, ou seja, ele produz uma nova vida espiritual, nos limpa dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. E depois que ele faz essa limpeza, entre aspas, essa verdadeira faxina espiritual, qual vai ser a sua operação seguinte? Ele vai habitar em nós, ele vai ser o outro consolador, conforme Cristo ele ensinou, para que para todo sempre, durante a nossa existência aqui na terra, ele habite conosco, ele habite nas nossas vidas. Vejam aí as promessas que Cristo falou nesse sentido. Abram aí em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Versículos 16 até o versículo número 18. João 14, versículos 16 até o versículo de número 18. Observem que aqui Cristo ele está dando as suas instruções finais, fazendo as suas promessas finais para os seus discípulos. Ele está perto de ascender aos céus, e a sua preocupação dentro desse contexto é fazer o quê? Trazer consolo, trazer alegria, trazer esperança para os seus discípulos. Eles haviam passado 3 anos na companhia de Jesus, e daqui a poucos instantes Cristo ele seria preso, morto, ressuscitaria, ascenderia aos céus. E aí, como é que ficariam os discípulos?
Aí Cristo vai e se preocupa em instruí-los acerca dessa realidade quando Cristo morresse, ressuscitasse, em relação à vida deles, dos discípulos. E o que é que ele promete? Olha só, João 14, versículos 16, 17 e também o versículo de número 18. Veja o que diz aqui, olha: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Por que Cristo fala aqui em rogar ao Pai para que Deus concedesse aos discípulos outro Consolador? Porque durante o período em que Cristo estava aqui na terra, ele era o Consolador dos seus discípulos, mas foi como eu acabei de explicar, ele não estaria mais presentemente na vida dos seus discípulos, mas ele não iria deixar os seus discípulos desassistidos. Ele iria rogar a Deus para que Deus desse outro Consolador. Eu só queria chamar a atenção da palavra outro, que é aplicada aqui no versículo 14, referindo-se ao Espírito Santo. Aqui não é outro no sentido de ser outro diferente. Aqui não é outro no sentido de ser outro parecido, mas aqui a palavra outro é no sentido de ser igual, a mesma coisa, porque na língua do Novo Testamento existia essa diferenciação. Então esse outro aqui é outro da mesma essência, é outro igual, da mesma forma. Então veja como existe essa ligação entre as pessoas da Trindade. O Deus Filho era o Consolador, enviaria o Deus Espírito Santo, que era o outro Consolador, o mesmo Consolador, o mesmo Consolador. Então, olha só, versículo 17, Cristo agora vai esmiuçar quem é esse Espírito, quem é esse Consolador. Ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Cristo aqui ele já faz essa característica de exclusividade. O mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não tem o Espírito Santo. Só quem tem é quem? Somos nós que somos salvos. Somos nós que fomos adotados. Então ele fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas ele diz: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco porque estava ali Cristo Consolador perto dos discípulos, e futuramente ele estaria dentro da vida dos discípulos, morando em cada coração dos discípulos. E aí Cristo diz, para sempre convosco, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, as palavras de consolação, e por isso nós somos selados com o Espírito. Esse é um resultado direto da nossa adoção espiritual. E aí, só para fechar, no versículo 18, Cristo diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, na pessoa do Espírito e posteriormente na consumação de todas as coisas. Então, meus irmãos, esse é o privilégio, essa é a bênção, esse é o benefício. Você foi adotado? Sim. Deus lhe fez filho, filha sua? Sim. Então, essa é a realidade que não pode ser jamais alterada na sua vida. Uma vez que nós somos morada do Espírito Santo, nós somos moradas para sempre desse mesmo Espírito. Não tem essa realidade do Espírito entrar e sair. Não tem essa realidade da gente perder a presença do Espírito Santo. Não. A gente pode entristecê-lo através das nossas atitudes. A gente pode entristecê-lo através das nossas ações. Agora, perder o Espírito, isso jamais. Por quê? Isso é um indício da nossa adoção. Isso é uma característica da nossa salvação. E uma vez salvo, salvo para sempre. É interessante, porque quando você estuda sobre as operações do Espírito Santo na nossa vida, você percebe que o Espírito Santo, ele age de várias formas. Você percebe que o Espírito Santo, ele age de várias maneiras, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. O Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, para que a gente possa entender a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele santifica o nosso coração, para que a gente possa cada vez mais andar no temor do Senhor. O Espírito Santo, ele nos concede sabedoria, para que a gente possa entender o propósito de Deus em nossa vida. E aí, há inúmeras operações, inúmeras realizações que o Espírito Santo, ele produz em nós. Mas há uma, meus irmãos, há uma, minhas irmãs, em especial, que eu queria destacar na noite de hoje,
E essa ação do Espírito Santo, ela está diretamente relacionada à adoção pela qual nós passamos. E o que é que o Espírito Santo faz na nossa vida? E o que é que o Espírito Santo faz no nosso coração? Voltem aí mais uma vez para Romanos capítulo 8. Voltem aí mais uma vez. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voltem aí, por favor. Eu queria mostrar esse detalhe. Romanos 8. E que a gente possa, se nós já sabemos, louvado seja Deus. E se nós não tivemos ainda conhecimento desse fato, que a gente possa aprender na noite de hoje. Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. Veja que no versículo 15, Paulo mostrou que nós recebemos o Espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Tudo bem. E agora no versículo 16? Olha só. O próprio Espírito, esse Espírito de adoção, esse Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, testemunha, fala ao nosso espírito, o quê? Que somos filhos de Deus. Veja, meus irmãos, que ministério importantíssimo o Espírito Santo realiza na nossa vida. Ele vai testemunhando, ele vai falando, ele vai nos lembrando continuamente desta situação da qual nós desfrutamos, ou a qual nós desfrutamos, que é sermos filhos de Deus, filhas de Deus. Aí você pode perguntar, mas por que será que ele age assim? Por que será que ele opera dessa forma na minha vida? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. Ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo, ao longo da nossa caminhada aqui na terra, muitas vezes a gente acaba esfriando um pouco a nossa fé. Seja porque a gente não procura os meios de graça para fortalecer a nossa crença em Deus, seja porque a gente acaba enveredando no caminho do pecado, da desobediência, e isso traz prejuízo para a nossa vida, prejuízo no sentido espiritual. E aí, essa verdade relacionada à nossa condição espiritual, de sermos filhos de Deus, de sermos filhos do Senhor, ela acaba sendo esquecida ou posta em dúvida na nossa mente. E aí o que é que acontece? O Espírito Santo vem em nosso auxílio e nos lembra: você é filho de Deus, você é filha de Deus, não obstante falhas, pecados, indiferenças, desvios ou quaisquer coisas que porventura venham a acontecer na nossa vida. De sorte que nunca jamais a gente fica sem esse testemunho no nosso coração. Então, isso serve de lição para nós, naqueles momentos que a gente estiver fraco, espiritualmente falando, naqueles instantes em que a nossa alma estiver abatida, às vezes até mesmo por causa de tribulações, de dificuldades que a gente vem atravessar, de tentações que nos sobrevêm. O que é que a gente deve fazer? Nos voltarmos para a palavra, para reavivar essa lembrança na nossa mente, e também buscarmos a presença de Deus, para que esse Espírito que está em nós fale aos nossos corações, nos confirme esse fato, nos confirme essa realidade, e assim a gente possa se revigorar espiritualmente e seguirmos na nossa jornada cristã. Então Deus não nos deixa desassistidos, Deus não nos deixa só. Tudo, meus irmãos, tudo, minhas irmãs, Ele providencia para que a sua salvação ela venha a ser continuada e consumada na nossa vida. E um dos recursos que Ele usa é justamente esse, o testemunho do Espírito Santo, que não é qualquer Espírito, mas é o Espírito de adoção, o Espírito no qual Deus agora nos trata como seus filhos, suas filhas. Então, não perca essa oportunidade, não perca esses privilégios. Se porventura a sua fé um dia se abalar, se porventura o seu vigor espiritual um dia se desvanecer, faça isso, lembre-se desse fato: você é adotado, você é filho, filha de Deus. Clame a Ele, para que através da sua palavra e através da voz do Espírito, essa lembrança ela seja reavivada na sua mente, no seu coração, e assim você possa ter ânimo, e assim você possa ter disposição e seguir firmemente na jornada cristã, porque esses momentos de dificuldade, esses instantes de tribulações, eles acontecem mais ou menos na nossa vida, numa intensidade ou outra, mas sempre acontece. Contudo, conforme nós estamos aprendendo aqui, nós temos o recurso divino
para que isso possa ser corrigido, para que isso possa ser remediado em nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então, não esqueça, hoje, o primeiro privilégio, hoje, a primeira bênção que nós aprendemos pelo fato de termos sido adotados por Deus, é que nós desfrutamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós desfrutamos da presença do Espírito de Deus no nosso coração. Somando com semana passada, a gente faz parte da família de Deus. Somando com semana passada, a gente é herdeiro de Deus. E veja, já temos aqui 3 bênçãos, já temos aqui 3 benefícios, mas vamos andar um pouco mais. Vamos aprender uma quarta. Vamos aprender uma quarta bênção que faz parte essa nova realidade de termos sido adotados por Deus. Veja, o Filho de Deus, a Filha de Deus, experimenta semelhança com Cristo. O Filho de Deus, a Filha de Deus, experimenta semelhança com Cristo. Abram aí, Romanos 8. Só dá Romanos 8 aqui, né? Esse capítulo 8 ele é riquíssimo, meus irmãos. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Olha só o que Paulo fala aqui, preste atenção. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, no caso Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, que verdade o apóstolo Paulo coloca aqui para nós. Que verdade o apóstolo Paulo coloca aqui para nós. O apóstolo Paulo aqui nos ensina que Deus, preste atenção nisso, não só determina a nossa salvação. Não só ele faz isso, ele vai além disso. Nesse mesmo decreto, nessa mesma determinação que Deus se propõe desde toda a eternidade para que nós sejamos salvos, neste mesmo decreto, o que é que ele determina? O que é que ele preordena? Que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. E assim ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos, o primeiro entre muitos irmãos. Então veja, Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo é o Filho unigênito de Deus, mas a partir do momento que Cristo ele vem, consuma a obra de salvação, ele se torna o primeiro dentre muitos irmãos, o primeiro da família de Deus. Então, agora, essa mesma salvação, agora, essa mesma redenção, nos permite que a gente se conforme, que a gente tome a forma de Cristo na nossa vida. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso irmão mais velho, e agora a gente segue nos seus passos, agora a gente segue nas suas pisadas, e na medida em que isto vai acontecendo, na medida em que isto vai ocorrendo, nós vamos nos conformando cada vez mais à imagem de Cristo, ou seja, nós vamos nos parecendo cada vez mais com o nosso Salvador. E é interessante porque dentro desse processo, Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, ele usa, preste atenção também nisso, ele usa todas as circunstâncias pelas quais nós passamos em nossas vidas para que ele possa imprimir a imagem de Cristo em nós, seja no nosso falar, seja no nosso pensar, seja no nosso agir, e assim nós sejamos mini-cristos. Na verdade, a palavra cristão, ela tem essa conotação. Um cristão é um mini-cristo, é uma miniatura de Cristo, porque ele reproduz, numa proporção menor, aquilo que Cristo é, em santidade, em temor, em piedade, em tudo aquilo que a gente aprende de Cristo através dos evangelhos. E aí, nós que somos filhos de Deus, nós que temos a Cristo como nosso irmão mais velho, nós temos a sua imagem sendo conformada em cada um de nós. Observe que isso não acontece pela força humana,
Isso não acontece pela disposição humana, mas é fruto, é resultado, é consequência da presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele vai movendo os nossos corações, ele vai dispondo as nossas atitudes, ele vai mudando a nossa forma de pensar, ele vai transformando a nossa forma de falar, para que o Espírito de Cristo faça com que nós pareçamos cada vez mais com Cristo. Que salvação perfeita, meus irmãos, que salvação perfeita, minhas irmãs. É uma salvação maravilhosa, é uma salvação maravilhosa. Então, observem, no versículo 28, e eu quero que você preste atenção aqui nesse texto, você aprende justamente isso. Dentro da providência de Deus, tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente experimenta, tudo aquilo que a gente vivencia na nossa vida, é com esse propósito. Que propósito? Fazer com que nós pareçamos mais com Jesus Cristo. Abram aí não, né? Já está, né? Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aí por isso que ele fala no versículo 29: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, todas as coisas na nossa vida, quer sejam elas boas, quer sejam elas más, sob o ponto de vista humano, é um recurso da providência de Deus, para que nós aproveitemos essa circunstância, e assim nós possamos nos parecer cada vez mais com Cristo, nos parecer cada vez mais com o nosso irmão mais velho. Porque se você é filho de Deus, se você foi adotado pelo Senhor, Cristo é seu irmão mais velho. Ele é o primogênito, ele é o unigênito, mas é a partir dele que você é adotado, é a partir dele que você é integrado à família de Deus, é a partir dele que você se torna filho de Deus. Então ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso irmão mais velho, que vai à nossa frente, para que a gente possa observar os seus passos, considerar na sua postura, e assim ter a sua imagem moldada em nossas vidas, para que nós nos pareçamos cada vez mais com ele, para que nós nos pareçamos cada vez mais com o nosso Redentor. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, este é outro privilégio, esta é outra bênção, este é outro benefício. Ou seja, um filho, uma filha de Deus, alguém que foi adotado pelo Senhor, ele experimenta a semelhança de Cristo, a semelhança do seu irmão mais velho, certo? Mas não só isso. Em quinto lugar, e em terceiro lugar hoje, um filho e uma filha de Deus, em quinto lugar, ele possui acesso direto ao Pai. É o quinto privilégio. Um filho e uma filha de Deus, alguém que foi adotado pelo Senhor, ele possui acesso direto a Deus, ele possui acesso direto ao Pai. Abram aí, meus irmãos, em ambos os textos, Mateus, Evangelho de Mateus, abram aí. Mateus capítulo 6. Eu vou pegar o versículo 9, pegar a parte inicial do versículo 9, e depois a gente vai para Mateus capítulo 7. Está tudo dentro do Sermão do Monte. Mateus 6:9. Mateus 6:9. Olhem só o que Cristo aqui nos ensina. Portanto, falando ele para os discípulos, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Veja, aqui Cristo ele está ensinando um modelo de oração. E dentro desse modelo de oração, como é que nós devemos nos dirigir a Deus? Como é que nós devemos nos dirigir ao Senhor? Cristo fala dentro dessa relação filial. Por quê? Eu me dirijo a Ele como meu Pai. É interessante, meus irmãos, porque
alguns judeus dos tempos de Jesus achavam isso uma blasfêmia. Como é que pode chamar Deus de Pai? Eles tinham essa perspectiva errada em relação à relação que nós temos com o nosso Deus. E aqui Cristo, ele coloca as coisas de maneira bem clara. A nossa oração nada mais é do que a conversa de um filho com um pai. Às vezes você vai procurar várias definições que vários servos do Senhor eles desenvolveram do que seja oração, e são definições bíblicas, são definições corretas. Agora, se a gente puder simplificar, se a gente puder resumir uma definição assim bem básica de salvação, é esta: a conversa de um filho em relação ao seu pai. No nosso caso, nós que somos filhos de Deus, conversando com Ele que é o nosso Pai. Então veja, a adoção lhe permite isso. A adoção lhe permite isso, porque agora você não é mais estranho a Deus. Não, acabou isso. Agora você não é mais uma pessoa indiferente a Deus. Não, acabou isso. Agora você não é mais um inimigo de Deus. Não, isso também se extinguiu. E agora, o que é que você é dele? Você é um filho, e se dirige a ele como? Como seu pai. Intimidade, relação, familiaridade. Então são coisas que caracterizam a nossa nova relação com o Senhor, e que de certa forma nos serve de estímulo para quê? Para buscar a Deus em oração. Para buscar a Deus em oração. Veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, como essa concepção ela muda, ela melhora a nossa visão do que seja oração. Ela deixa de ser uma obrigação, ela deixa de ser um exercício religioso e passa a ser um momento deleitoso em que você está conversando com o seu pai. Não é uma coisa boa a gente conversar com os nossos familiares, pai, mãe, de você colocar muitas vezes a conversa em dia, de você poder ouvi-los, de você poder estar externando o que você está sentindo. Coisa muito boa, e a gente experimenta isso, sobretudo quando a gente está à mesa, né, fazendo uma refeição, aquela troca de ideias, aquela troca de sentimentos. A oração é isso, é você se colocar diante de Deus, é você se colocar diante do Senhor e vê-lo como seu pai, e se dirigir dessa forma em relação a Ele. Mas Cristo, Ele não se satisfez dentro do modelo de oração, nos dá essa visão mais íntima que nós devemos ter dela, da oração. Veja, Cristo ele nos motiva cada vez mais a termos uma postura correta em relação à oração. Abram aí, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Olha só o que Cristo fala aqui. Em Mateus 6, versículo 9 em diante, ele nos ensina o modelo da oração. Aqui, em Mateus capítulo 7, versículo de 7 até o versículo 12, ele nos estimula a oração. Veja que Cristo ele dá a aula completa. Ele dá o conteúdo, depois dá o estímulo, ok? Então lá, no capítulo 6, ele ensina qual o modelo que a gente deve adotar para orar. Aqui em Mateus 7, qual a disposição, qual é o interesse que a gente deve ter para orar. Então, tudo dentro do tema oração. Ele fala, Mateus 7, versículo 7. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Aqui são exortações para quê? Para a gente orar. Ore, 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 busque, clame. Mas aí ele vai fundamentar essa exortação quanto à oração. Veja, versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Cristo aqui ele faz uma comparação, uma relação que você tem familiar com o filho seu. Então, se ele está com fome, e se ele lhe pede alguma coisa, no caso pão, você não vai dar uma pedra. Se ele lhe pede um peixe, você não vai dar uma cobra. Por quê? Porque você o ama. Por quê? Porque você é bondoso. Então, nós somos imperfeitos, como pais, como mães. Mas mesmo dentro da nossa imperfeição,
Mesmo dentro da nossa incapacidade, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos: pão, peixe. A gente não vai dar pedra, a gente não vai dar cobra. Então, se nós que somos limitados, se nós que somos imperfeitos, agimos com bondade para com o filho nosso, quando ele nos vem pedindo alguma coisa, o que é que Deus vai nos fazer? Quando nós buscarmos a Ele pedindo alguma coisa através das orações. Aí Cristo ele fala, versículo 11, ele diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, veja, vosso Pai referindo-se a Deus, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, Deus agora é o nosso Pai. E quando você pede a Ele em oração, Ele vai lhe dar coisas boas. E aqui preste atenção: coisas boas não segundo você pensa, isso é importante, mas coisas boas segundo aquilo que de fato é bom para nós. E disto, meus irmãos, minhas irmãs, não tenhamos nenhuma dúvida, Deus vai nos dar o que é bom para nós, o que nos faz crescer espiritualmente, o que nos faz aproximarmos de Deus, o que nos faz deleitar na sua presença. Deus, se nós pedirmos, Deus, se nós clamarmos, Ele vai fazer, porque Ele é o nosso Pai, e Ele é bondoso, Ele é amoroso em relação a cada um de nós. Então, nós temos esse privilégio. Nós não nos relacionamos mais com o estranho, nós não nos relacionamos mais com o inimigo, nós não mais nos relacionamos com uma pessoa que é indiferente a nós. Não, isso acabou, a adoção mudou completamente esse quadro. Nós temos agora um Deus que está nos céus, que não só é Deus, mas também é meu Pai, e que me incita, e que me estimula, e que me motiva a buscar em oração, pedir, bater, buscar, e assim poder ter as suas bênçãos, as suas dávidas em relação às nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê, minhas irmãs? A oração, que é o nosso privilégio como filho e filha de Deus, é o privilégio que nós desfrutamos pelo fato de Deus ter aberto o nosso caminho a Ele. A salvação fez isso, fez com que o nosso caminho fosse aberto agora para Deus, porque Cristo abriu esse caminho para nós. E aqui eu queria chamar a atenção do texto inicial que a gente leu, logo na introdução, Hebreus 10. Abram aí, por favor, Hebreus capítulo 10, só para ver que isso agora é possível, isso agora é verdade, isso agora é uma realidade na nossa vida. Tem uma avenida que foi aberta entre nós e Deus. Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso por nós. Hebreus 10, versículos 19 a 22. Hebreus 10, versículos 19 a 22. Olha só o que o autor sagrado fala aqui, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Estão lembrados da configuração do tabernáculo, posteriormente da configuração do templo, lá no Antigo Testamento? Havia o santo lugar e havia o Santo dos Santos, que somente uma vez por ano o sumo sacerdote tinha o privilégio de entrar para levar a oferta de expiação pelos pecados do povo. E havia um véu bem espesso, havia um véu bem grosso. E se você fizer a ligação lá com Mateus, quando Cristo está sendo crucificado e quando ele morre, o véu ele se rasga de alto a baixo, mostrando que foi Deus que rasgou, não foi o homem, porque se fosse o homem, ele tinha rasgado de baixo para cima, mas ele foi rasgado de cima para baixo. Então, quando houve, a abertura desse véu, quando ele foi rasgado, agora pronto, nós temos livre acesso a Deus. Ele é o nosso Pai, e conforme o autor sagrado fala agora, o sangue de Jesus Cristo fez essa abertura, produziu esse rasgo, através do qual nós temos acesso a Deus. E ele fala, versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado
da má consciência e lavado o corpo com água pura. Eis aqui, meus irmãos, eis aqui, minhas irmãs, a razão pela qual eu, você, todos nós devemos ser ousados na nossa vida de oração. Nós temos um Pai, fomos adotados por Ele, e agora a gente pode se dirigir a Ele, desfrutando de íntima comunhão, desfrutando da sua íntima presença e derramando o nosso coração perante Ele. E foi como nós falamos, aquilo que é bom de fato para a nossa vida, Deus vai nos dar. Aquilo que é bom de fato para a nossa vida espiritual, Deus vai nos conceder. Aquilo que é bom de fato na nossa vida material, Deus também vai nos dar, se assim lhe aprouver. Então, o que é que a gente deve fazer? Buscar esse Pai, buscar esse Pai, buscar esse Pai. Nós podemos dizer que quando a gente não usufrui do privilégio da oração, quando a gente não desfruta do privilégio da oração, a gente perde momentos preciosos de comunhão com o Pai. Quando a gente não usufrui momentos de oração, quando a gente não desfruta de instantes de oração, a gente perde momentos preciosos de comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Por quê? Porque isso é um privilégio. Por quê? Porque isso é uma bênção. Por quê? Porque isso é um benefício que nos está reservado. Nós agora possuímos acesso direto ao Pai. Independe de lugar, independe de horário, que às vezes acontece isso, né? No sentido humano, quando você quer ter acesso a uma determinada pessoa, tem um local específico para você fazer isso, tem um horário determinado para você fazer isso, e não procure em outro horário, não procure em outro local não, que você não vai encontrar. Com Deus não é assim não. Quer você esteja no seu casa, na sua casa, quer você esteja na igreja, quer você esteja no ambiente de trabalho, você pode livremente ter acesso ao seu Pai através da oração. Somente nós que fomos adotados desfrutamos desse privilégio em nossas vidas. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Nós teríamos ainda uma outra razão, ou um outro benefício para trabalhar na noite de hoje, mas eu não vou fazê-lo, vou deixar para a semana que vem, porque aí eu somo mais 2 ou 3 privilégios, de a gente ver outros privilégios, outros benefícios, só para a gente ter essa noção mais completa do que acompanha ser um filho, uma filha de Deus. Mas vamos resumir, ou melhor dizendo, vamos repetir pelo menos os 5 privilégios que nós já vimos, os 5 privilégios que nós já observamos de sermos adotados por Deus. Em primeiro lugar, nós pertencemos à sua família. Em segundo lugar, nós somos seus herdeiros. Em terceiro lugar, nós desfrutamos da sua presença. Em quarto lugar, nós experimentamos a semelhança com Cristo. E em quinto lugar, nós temos acesso direto ao Pai. 5 privilégios, 5 benefícios em sermos filhos de Deus. E semana que vem eu vou dar mais, para a gente poder ficar com uma lista maior e assim termos uma noção mais aprofundada de tudo isso que nos acompanha pelo fato de termos sido adotados por Deus, adotados pelo Senhor. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Mas para encerrar, fica aqui pelo menos uma aplicaçãozinha para as nossas vidas. Que aplicação? Regozije-se. Que aplicação? Se alegre, se satisfaça com todas essas bênçãos, com todos esses benefícios que Deus ele nos dá. É a graça dele, meus irmãos, é o seu favor imerecido, minhas irmãs, que tornam reais, ou torna real todos esses privilégios em relação à nossa vida. E independente de quaisquer coisas que nós vivamos, independente de qualquer experiência que porventura nós tenhamos, fica essa verdade: todos esses benefícios são nossos, não porque nós merecemos, não porque fizemos algo para merecer, não porque nós deixamos de fazer algo para que assim Deus ele possa ter a obrigação de nos recompensar com essas bênçãos. Não, jamais. Mas é tão somente a sua graça, seu favor imerecido, sua bondade, seu amor para com cada um de nós. Então se alegre com isso, se alegre porque você faz parte da família de Deus, se alegre porque você é um herdeiro de Deus, se alegre porque você desfruta da presença do Espírito Santo na sua vida, se alegre porque você experimenta a conformidade com Cristo no seu viver, se alegre porque você tem acesso direto ao Pai
através de oração. É muita coisa, meus irmãos, é muita coisa, minhas irmãs, e queira Deus que Ele nos ensine cada vez mais essas verdades, para que nós possamos compreendê-las, absorvê-las e nos satisfazer com cada uma delas, para a glória do nosso Deus. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.